Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Adriele e eu sou vestibulanda de medicina. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre poliedro online, turma de medicina, que foi a que eu fiz. Muita gente vai lá no meu Insta tirar alguma dúvida, que sabe que eu estudo e pergunta. E aí eu decidi gravar esse vídeo pra deixar algumas coisas esclarecidas pra quem tem alguma dúvida sobre como funciona. Antes da gente continuar o vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like. Vai lá me seguir no meu Instagram, @dri2i.oliveira, 2A. Então vamos lá. Tô com 19, o meu relógio caindo. Tô com 19 anos, vou fazer 20 agora em fevereiro. E eu fiz 2 anos de poliedro online. Foi em 2021 que eu comecei, certo? Foi. Eu saí do terceiro colegial e meus pais não deixavam eu morar sozinha, né? E aí também começou a pandemia e tudo mais, então a gente foi pro online. Por que a gente foi pro online? Por conta, literalmente, mais da pandemia e porque eu queria fazer um cursinho de qualidade. Eu queria fazer um cursinho que fosse o top dos mais tops, porque eu tinha certeza que eu ia passar se eu fizesse esse cursinho. O cursinho que fosse o mais top de todos. Então eu fui lá e fiz meus pais pagarem pra mim o poliedro online. Turma medicina. Tem turma extensiva, tem turma. Não, na verdade, acho que só tem a extensiva e a medicina online, tá, gente? Desculpa. Que é na unidade de Campinas. Não tem ITA, não. E aí, vamos lá. Eu fiz o primeiro ano de cursinho no poliedro online, turma medicina. Tá, como que funcionou esse primeiro ano? Esse primeiro ano, eu fiz meus pais comprarem um iPad. Por que que eu fiz eles comprarem um iPad? Por conta que eu não comprei o material físico, tá? O material não é incluso de forma física no poliedro online. Você ganha o material digital. Ganha, né? Você paga. Mas é incluso o material digital. Então vamos lá. Vamos supor que você estuda pelo notebook. Se o professor tá durante a aula, ele tá usando o material também, o seu computador, se eu não me engano, MacBook da Apple, tem como fazer essa divisória, colocar meia tela, meia tela. O meu é antigo, o meu não dá pra fazer isso. Então eu não conseguiria, se o professor por acaso estivesse fazendo isso, utilizando o material de aula e dando aula, eu não conseguiria fazer isso. Então eu pedi para meus pais comprarem um iPad para mim utilizar o material. Eu não comprei o iPad para fazer de caderno, tá? E aí também tinha outra coisa, os professores do poliedro, para quem não sabe, utilizam folhinhas. É o lema do poliedro, as benditas folhinhas que todo mundo utiliza. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma. São folhinhas assim, ó. Essas folhinhas. Que eles vão dando a aula, por exemplo, alguns professores, deixa eu lembrar de algum. Tá, o Chesterton, de biologia. Ele não utilizava nem livro e nem folhinha, entre aspas, porque ele utilizava folhinha para você. É uma dinâmica que ele utilizava imagens, você tinha que preencher as imagens para você gravar aquele conteúdo específico, que são os conteúdos mais importantes, vamos dizer assim. Mas não tinha folhinha que é igual essa que o professor só utiliza para preencher. Ele utilizava lousa, então você precisava escrever no caderno para a matéria toda, não era livro nem nada. Mas eu tinha. Deixa eu ver quem. Lembra? Nossa, não tá vendo o nome de ninguém. Meu Deus. Tá, mas eu não vou lembrar o nome do professor agora. Ele tava dando aula, e aí no meio da aula ele falava assim: vamos lá na folha tal, fazer o exercício tal, do livro MED 1. Como é que você fazia isso se fosse só pelo notebook, se o notebook não abrisse a minha tela? Entendeu? Tem como, você podia fazer depois, tá? Você anotava no seu caderno o exercício e depois você ia lá fazer. Lógico que tinha, mas eu fui lá e pedi o iPad. Beleza. Foi dessa forma esse ano, eu utilizei o iPad como forma de usar o livro e para utilizar as folhinhas, que eu também não estava utilizando a impressora. Eu utilizava só para isso. E vamos lá, como que foi meu primeiro ano de cursinho? Deixa eu trazer um pouco de informações para vocês sobre o poliedro antes de eu falar um pouquinho sobre isso. Tá, o poliedro ele tem psicóloga, né? As orientadoras. Isso, as orientadoras, estou confirmando mesmo. Orientação, você marca para você fazer seu, como é que chama? Ai, gente, o nome. Seu plano de estudos. Você pode marcar para fazer plano de estudos, você pode marcar para tirar dúvidas sobre faculdade. Eles têm um suporte às orientadoras que a Andrea,
Ela é maravilhosa, gente. É a Andrea mesmo. Ela é perfeita, gente. Eu amo ela. Ela é incrível. Ela tira todas as suas dúvidas, ela te passa uma confiança, ela te deixa feliz. É ótimo. Se você tá mal, você pode ir lá, marcar um atendimento, que elas vão te dar total suporte, assim, pro que você precisar. Uma conversa de boa, uma dúvida, uma reclamação, é com elas. O poliedro tem os plantões, os plantonistas, sim, de todas as matérias, todos os dias. O único problema é o horário, tá? Não vai ter horário pra todo mundo, toda hora, sempre não. Tem que marcar, como qualquer outro, né? Porque é online que você vai ter o tempo inteiro. Mas tem plantonista, pelo Zoom ou pelo Teams, ligação de vídeo, o professor faz com você. Eu tirei poucas vezes dúvidas, mas eu tirei sim. Eles fazem o exercício com você e tudo mais, e eu acho isso maravilhoso. É como literalmente se você estivesse no presencial. Tem plantonista de redação. Plantonista corrige, tem a professora de redação. O plantonista, não é bem um plantonista, né? Mas são os corretores de redação corrige. Você pode tirar sua dúvida com ele ou marcar com o que você mais gosta. Por exemplo, a minha redação eu mandava de terça, vou te dar um exemplo, não era de terça. Às vezes era a Bruna que corrigia, mas eu não gostava da Bruna. Tô dando um exemplo, tá, gente? Nem sei se tem Bruna, mas acho que tem sim. Eu gostava da outra. Então, eu sempre, esse ano, por exemplo, eu fiquei só com a... Eu não lembro o nome dela, desculpa. Eu tô com a cabeça péssima. Mas eu ficava só com uma. Se alguém tiver dúvida de quem que é boa plantonista de redação, essa que eu fazia era maravilhosa. Eu amava ela. Mas eu não lembro o nome, porque eu tenho a cabeça péssima, tá, gente? Eu não gravo o nome de nada. Se perguntar da minha série preferida, eu só vou saber o nome da série, não vou saber o nome dos personagens. Basicamente isso, eu não gravo o nome de jeito nenhum. Mas ela dava total, tipo assim, muitas dúvidas. Eu fazia redação com ela, assim, ele ia me ajudando. Então, os plantões de redação, assim, eu não tenho o que reclamar. São simplesmente perfeitos, perfeitos, perfeitos. E a correção tipo assim, é a risca, assim, a regra, sabe? É tudo muito certinho. Você tem a sua redação lá. Eu não vou conseguir entrar porque o meu contrato já fechou. Então eu não tenho mais acesso ao meu... Eu esqueci a palavra. Ao meu perfil, isso, acho que é o meu perfil, não tenho mais acesso. Senão dá pra mostrar minha redação e a correção deles. Eles grifam tal parte e escrevem lá o comentários, e eles deixam os comentários sobre aquilo. Então, é incrível. Eu deixo até áudio também, tá, gente? Então, os plantonistas de redação do Poliedro são incríveis, incríveis mesmo. Tem, então, as orientadoras, tem plantão normal de tirar dúvida de matemática, física, química, português. Tem os plantões de redação. E vamos lá. E aí tem os professores magníficos, que eu não tenho que reclamar de nenhum deles. O material eu já falei. Tem, por exemplo, aulas específicas para Unicamp. Tem o Cine... Cine alguma coisa, que são filmes e eles estudam filmes, alguma coisa assim. Como é que chama aquilo lá, hein? Eles dão um seriado pra você assistir e você tira dúvida, assim. Isso acontece uma vez no mês, alguma coisa assim. Mas é basicamente isso. Isso é irrelevante no momento, assim. Trouxe informações desses negócios que tem a mais. Mas vamos lá. O Poliedro tem o P+, como plataforma, que você envia seu simulado pra lá, corrige, depois tem a sua nota no P+. P+, redação... É um pacote completo, assim, mas tá. Basicamente, você vai usar mais o P+, que é onde vai estar o seu material online. Material online, material físico tá aqui. Material online. Assistir as aulas é pelo Zoom. Tirar dúvidas, algumas são pelo Teams. E é isso. Acho que é isso, gente, com relação ao material. Vamos lá, vamos falar dos professores. Eu não tenho que reclamar de nenhum professor, literalmente. Não tenho que reclamar mesmo. Às vezes pode ser que, no meu caso, eu sempre estudei escola pública, então às vezes pode ser que um professor, às vezes ele foi um pouquinho mais avançado pra mim. Por exemplo, o conteúdo foi mais avançado pra mim, a forma dele falar foi um pouquinho mais avançada, mas eu podia tirar dúvida. Então, assim, eles dão total suporte, eles te respondem. Parece literalmente que você tá no presencial. Por quê? A gente tem o chat lá, você pergunta, e não é o tempo todo também, mas eles estão sempre que eles podem, eles vão tirar dúvida, eles vão te perguntar, você entendeu? Você responde de novo.
Tem outras pessoas que perguntam também, aí você às vezes só dúvida tirada pela outra pessoa que pergunta, ou às vezes eles digitam assim, quando eles estão parados por ali. É muito assim, os professores de lá, eles são muito atenciosos, de verdade mesmo, são maravilhosos, as aulas deles são perfeitas, não tenho o que reclamar de nada de nenhum dos professores. A mesma coisa é sobre o poliedro. Eu fiz 2021, que nem eu falei, e aí eu não fui aprovada, eu tive uns problemas de depressão em maio, e aí eu fiquei sem estudar de maio até agosto. Quando eu voltei em agosto, o conteúdo já estava tudo acumulado, não tinha mais, eu me perdi, não consegui voltar à rotina normal, e ficou daquele jeito. E aí eu falei assim, vou fazer mais um ano de poliedro. Eu queria ir pro presencial naquele ano de 2022 agora, né? Mas tava muito caro ainda. E eu não tinha condição de pagar, nem meus pais, porque aqui na minha cidade não tem ônibus que vai pra lá, então eu teria que pagar moradia. Então não ia dar certo. E aí a gente foi pra mais um ano de poliedro online. Vamos lá, deixa eu deixar bem claro isso. Eu entrei com mais um ano de poliedro online, falando eu, Adriele, vou me dedicar 100%, não vou mexer no celular, vou excluir Instagram, vou excluir TikTok. Tudo mais, porque eu vou passar esse ano. Vai dar certo, certo? Comprei o material físico, fiz meus pais comprarem o material físico. Não vou lembrar o valor do material físico, eu ia falar, mas não vou lembrar. Mas eu sei que é um valor bem caro. Mas eu já comprei pra mim não procrastinar minha cadeira fazendo barulho, tá? Não procrastinar, pra não ficar mexendo no iPad nem nada, não tem nenhum problema. Coloquei tinta na impressora pra imprimir todas as folhinhas, pra fazer tudo na hora, deixar tudo guardadinho, não ter nenhum problema. E foi. Essa foi a Adriele 2022 que foi. Agora vamos lá. A mesma coisa, os professores não mudaram, a mesma coisa, nada mudou, continuou do mesmo jeito. Não tenho o que reclamar, não tive que reclamar nada. Gente, eu nunca vou reclamar do poliedro, tá? Você vai falar assim, mas você não passou. Calma que eu já vou explicar. Mas o poliedro não tem nada a ver com isso. O poliedro é maravilhoso. Literalmente, é um cursinho excelente. Excelente. A gente tem grupo no WhatsApp que a gente, dos alunos, e a gente conversa lá, a gente discute, briga também, ri muito. É como se fosse no presencial, entre aspas, mas você tá com a tela, assim, pra separar a gente. Então, é muito bom. Mas aí, vamos lá, voltando pra Adriele. Adriele Alves de Oliveira, não é você, tá? Meu caso, como eu falei, eu mudei toda a dinâmica, pedi pra comprar o material, imprimi folhinha, porque eu ia passar, eu ia mudar tudo, não ia procrastinar, eu ia ficar bem da cabeça e tudo bem, ok? O que aconteceu, gente? O cursinho online exige muito foco, muito esforço, muita dedicação e muita, assim, o emocional seu tem que estar muito estabilizado, assim, você não pode ter um pinguinho assim. E eu não tenho, então não dá certo. Mas enfim, eu comecei o ano bem, eu fiz março ok, me dando bem com as aulas. Chegou abril, eu já comecei a procrastinar. No meio da aula eu tava com o meu celular, mexendo no Instagram, eu deixava de assistir uma aula pra assistir uma série, eu parava no meio, tava em algum lugar, depois eu voltava depois de 20 minutos, nem sabia o que tava acontecendo. Tô falando de mim, tá? Da minha falta de responsabilidade. E beleza, mas eu estudei. Você falar pra mim que eu não estudei, você vai estar mentindo. Eu estudei, mas eu não estudei firme. Então, pra mim a minha nota ia aumentar, mas a minha nota não aumentou. Eu fazia simulado, eu fazia todos os simulados, literalmente, tá, gente? Sempre fiz simulado, nunca deixei nenhum simulado de fazer. E eu não tava na esperança de passar, mas eu tava na esperança de ter aumentado a minha nota. E aí, o que aconteceu? Chegou agosto, minha primeira prova foi a UFO. E eu fiz a UFO, e assim que eu saí de lá, no outro dia eu fui corrigir, e eu tinha acertado 24 questões, se eu não me engano, de 80. Acho que é 80, não tenho certeza, tá? É 80, acho que é 80, sim. E aquilo pra mim foi o fim do mundo, porque eu tinha certeza que eu ia acertar, assim, acima de 30, beirando 40. Eu sabia que eu não ia passar, mas eu esperava que a minha nota fosse aumentar.
E aquilo mexeu com o meu psicológico, como eu disse, eu não tenho um psicológico estável. E a minha depressão voltou. Ela voltou muito forte mesmo. Não preciso falar disso pra não deixar mal outras pessoas, mas enfim, eu tenho uma depressão muito forte. E aí eu tive que me afastar dos estudos novamente. Então eu fiquei afastada de agosto até agora. Eu não voltei mais a estudar, porque eu não tinha psicológico pra isso. Eu fiz inscrição para várias provas, Uniaras, particular e pública também. Eu perdi várias porque eu não tinha condição de fazer, eu tava dopada de remédio. Então foi bem complicado esse período pra mim. E aí eu perdi FUVEST. Não, foi FUVEST? Foi, eu perdi FUVEST, mas eu fiz UNESP. Pra não falar que eu não fiz nenhuma pública, eu fui assim. Acertei acho que 28, eu acho, alguma coisa assim, mas não dava pra passar, mas eu fui e fiz. Ok, vamos lá. Eu contei isso mais ou menos assim, mas só pra vocês terem uma noção. É com relação a mim. Eu não me dediquei 100%, então eu não fui aprovada. Mas por quê? Porque o online exige uma atenção sua redobrada. E eu tenho TDAH também. Então, isso pra mim não é culpa do TDAH só. Além tem a procrastinação também. Então, tudo isso, esse pacote completo, não foi algo que me ajudou a ser aprovada e me dar bem no cursinho. Então, o que eu digo pra quem quer fazer poliedro online? Eu te indico, é lógico que eu vou te indicar, porque eu não tenho que reclamar desse cursinho. É maravilhoso, é simplesmente incrível. O material é excelente, os professores são excelentes, as pessoas de lá são excelentes. O que eu digo pra você, você tem que saber se você vai se dar 100% do seu foco e do seu esforço pro cursinho, pras aulas, pra você ser aprovada. Se você tiver em dúvida de que você não vai se dar 100%, você não vai passar. Porque, literalmente, é a mesma coisa no presencial, né? Não adianta falar isso só do online, porque no presencial é a mesma coisa. Não adianta você ir pro presencial e não se focar 100%. Mas é possível você passar no online também. Às vezes a gente olha e fala, nossa, no online ninguém passa. Hoje saiu o resultado da FUVEST, ontem saiu da Unicamp. Da minha sala, da Unicamp ontem passaram 3 alunos em medicina. E hoje, na FUVEST, eu tô nas 2 turmas, ao total acho que foi 5 que postaram, tá, gente? Não é todo mundo que posta, não, que sai falando, passei, não é todo mundo, não. Mas que postaram. Então, sim, é possível você passar em medicina estudando online no poliedro. É possível. Basta você se dedicar, basta você dar o melhor de si, seu 100% de você, que dá certo. Tanto no online quanto no presencial. Mas é o meu caso, eu não dou bem no online. Eu percebi que no online eu não estou me dedicando 100%. Então, estou optando para o ano de 2023 tentar o presencial e mudar algumas coisas. É lógico, a gente tem que mudar algumas coisas na nossa vida, senão a gente não consegue. Como eu falei, celular e série é um chama pra mim, né? É meu momento de descontração. Isso, então me prejudicava muito. Então esse ano eu tenho que mudar isso. Mas eu acho que é isso, gente. Muita gente me pergunta isso, valores, né? Que eu falei. Esse ano, eu acho que eu falei agora há pouco. Eu tô pagando 1.540. Paguei, né? Acabei, graças a Deus. Tava pagando 1.540. O material, se alguém tiver alguma dúvida, me manda lá no meu PV do meu Instagram, porque agora eu não vou ter, mas eu tenho o valor guardadinho ali na gaveta das contas. Que aí eu passo pra vocês, certinho. E eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida do P+, do que tem lá, eu vou tentar lembrar e eu passo pra vocês. Mas é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não ficou tão longo. Espero que vocês que estejam entrando no poliedro se deem bem. Gostem bastante de lá. Amem os professores, que são maravilhosos mesmo. E que a sua aprovação chegue logo. Vai lá me seguir no meu Instagram, @dri2.oliveira2a, e se inscreve no canal e deixa aquele like, certo? Acho que é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!